é o meu querer. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa rica mensagem. Irmãos, nós estamos numa série de estudos da carta aos Colossenses. Essa série é intitulada Somente Cristo. E hoje, a partir daquilo que nos dizem os versículos 12 a 17, estudaremos o tema Somos o Corpo Vivo de Cristo. Que honra, que privilégio, que bênção para nós sabermos que somos membros de um corpo cujo cabeça é Cristo. Isso nos leva a pensar na fidelidade e na nossa harmonia com o cabeça que é Jesus, mas também no nosso compromisso e na nossa vivência com os demais membros do corpo, que são os nossos irmãos, e aqui está uma parte dessa membresia, mas sabemos que há muitos outros membros deste corpo com os quais estamos comprometidos, e por isso é tão importante estudarmos pela palavra de Deus como devemos vivenciar a dinâmica desse corpo vivo que é a igreja. Passemos então à leitura do texto bíblico que nos diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Podem assentar, irmãos. Meus irmãos, uma das imagens mais caras que temos para a igreja é a de um corpo. Não é a única imagem que a palavra de Deus utiliza para nos fazer entender a miúde o que é a igreja que Cristo constituiu, comprando-a pelo seu próprio sangue e unindo-a pelo seu próprio Espírito. Mas é aquela imagem que o apóstolo Paulo, da parte de Deus, utiliza aqui mais uma vez, como já lemos nesta noite na celebração ao Senhor. Nós vimos que quando ele fala também à igreja de Corinto, frisa que nós somos um só corpo em Cristo. Somos membros individualmente, mas somos membros ligados uns aos outros, tendo Cristo como cabeça. Aqui, meus irmãos, nós temos, portanto, uma figura que aparece em todo o Novo Testamento. Efésios, por exemplo, no capítulo 4, eu quero destacar os versos 15 e 16, também da parte de Deus, o apóstolo Paulo frisa isso. Efésios 4, 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, meus irmãos, nós temos aqui um ensino panorâmico no Novo Testamento. O Senhor quer que você compreenda que a igreja é muito mais do que uma instituição. A igreja é um corpo, e é um corpo vivo, porque tem um cabeça que a comanda com vivacidade e membros que com vivacidade também atendem à ordem do cabeça. Essa é a grande ideia da palavra do Senhor para a igreja. Um povo unido ao seu Senhor,
como membros de um corpo, estão ligados ao seu cabeça e atendem à direção que o cabeça lhe dá. Todos os membros, eu e você, somos capazes e muito importantes na dinâmica de funcionamento do corpo de Cristo. Por exemplo, observe, meus irmãos, uma celebração como esta. Nós temos um irmão trabalhando na recepção. Nós temos irmãos aqui trabalhando na transmissão do culto. Nós temos um irmão trabalhando para que você leia tudo o que você está lendo. Nós temos irmãos filmando, irmãos tocando, irmãos cantando, um irmão pregando, um outro irmão operando na mesa de som, uma outra irmã traduzindo a celebração para os surdos. E os irmãos que estão nos bancos, orando por todos nós, participando da celebração, e aqui, enquanto ouvem a palavra de Deus, pedindo a Deus que os use também, ao saírem daqui, continuarão servindo ao Senhor. A igreja, portanto, meus irmãos, é um corpo que na sua dinâmica de funcionamento deve contar com todos os membros. É por isso que não devemos nos acostumar com membros subnutridos, inutilizados e o pior, que estão de algum modo desconectados do cabeça do corpo, que é Cristo. A vida do cristão, toda a vida do cristão deve refletir a direção de Cristo sobre sua igreja e sobre cada membro da igreja em particular. Nós já temos estudado aqui em nossa igreja, inclusive esse texto já foi estudado recentemente, sobre os mandamentos mútuos, a necessidade de praticarmos esses mandamentos que são cumpridos no relacionamento entre os irmãos. Por exemplo, aqui, escrevendo aos Colossenses, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Os mandamentos mútuos normalmente vêm acompanhados dessa expressão, uns aos outros. São os mandamentos recíprocos, são os mandamentos da vida em comunhão. Vejam ainda, meus irmãos, no versículo 16, a palavra de Deus dizendo: instruí-vos, e ainda aconselhai-vos mutuamente. Então, nós já temos estudado isso, a necessidade de, como um corpo, nos cuidarmos como membros que somos e que estamos interligados. Nesta carta, algumas recomendações importantes aos crentes em Colossos são apresentadas e que servem para nós e que respondem a uma grande pergunta: como o povo de Deus deve viver? Como a igreja de Deus deve viver? E é sobre isso que quero falar-lhes nos próximos minutos, irmãos. Em primeiro lugar, o corpo vivo de Cristo, que é a igreja, deve submeter-se ao seu cabeça. Vejam ainda Colossenses 1, verso 18, quando a palavra do Senhor diz com clareza quem é o cabeça do corpo: é Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Qual corpo? A igreja. Esse cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é aquele que sempre existiu, o primeiro dentre todas as coisas, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, o lugar de destaque. Então, em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, o apelo é: revistam-se como eleitos de Deus que vocês são. Além de eleitos, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Vocês devem viver assim, porque vocês foram, segundo a presciência de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo para serem o seu povo. Vocês foram separados para Ele. Vocês são pertencentes a Ele, porque vocês são tudo isso, estão seguros nas mãos do Senhor Jesus. Vocês devem viver de modo misericordioso, bondoso, humilde, manso e longânimo. Notem, irmãos, como a palavra de Deus, a um só tempo, explica como é possível viver como membro do corpo, cujo cabeça é Cristo, e também nos tranquiliza ao dizer: vocês serão capazes de viver assim,
porque vocês são eleitos de Deus, vocês são santos e amados de Deus. Meus irmãos, se não fosse possível falar do cabeça que é Cristo, não seria possível falar de membros dele que viveriam segundo a vontade dele. Tudo começa em Cristo, porque ele é misericordioso, bondoso, humilde, manso e longânimo. Você que é membro do corpo, cujo cabeça é ele, pode também ser tudo isso. Ser cristão é viver um compromisso com Cristo na fé e na prática. É ser aquilo que Cristo quer que você seja, aquilo que Cristo é em você, pelo Espírito dele que te habita. Meus irmãos, participar dos cultos é importante, mas a vida cristã se desdobra além das celebrações coletivas. O Senhor nos chama a uma vida inteira de atenção à sua vontade, de submissão às suas ordenanças. Nós somos, portanto, um povo com uma identidade divina, porque Deus nos amou, Ele nos elegeu para sermos o seu povo. Nenhum outro grupo, nenhum outro ajuntamento, irmãos, pode dizer que é o povo escolhido por Deus para estabelecer o seu reino aqui na terra, a não ser a igreja. Quanta honra para nós! Deus, irmãos, sendo quem é, nos permite integrar este que é o único plano dele, que é a igreja. Nós somos um povo com uma identidade especial. Como nós surgimos? Nós surgimos pelo derramamento do Espírito de Deus. Quem nos dirige? O próprio Deus. Quem nos sustenta? Deus. Em nome de quem nós trabalhamos? Em nome de Deus. Qual o alvo que temos? O cumprimento da vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, nós estamos falando de uma identidade exclusiva. Nós somos a igreja de Deus. É muito importante que você saiba que você já foi grandemente honrado por Deus ao ser salvo. Mas Ele te honrou mais ainda, além da grande honra que é a honra da salvação, dizendo a você que você poderia viver unido a Cristo, como membro do corpo cujo cabeça é Ele. Saiba disso, meu irmão. Você tem um grande valor para o Senhor. Deus tanto te amou, que te trouxe para tão perto dEle, que você, na verdade, está unido a Ele como um membro que está conectado à cabeça do corpo. Meus irmãos, nós temos um caráter divino. A palavra de Deus diz, então, que nós somos novas criaturas em Cristo. Nós somos santos. Nós temos uma característica que nos difere dos demais grupos humanos. Nós somos santos. Nós somos separados para o Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós andamos na presença do Senhor. Nós vivemos para a glória do Senhor. Meus irmãos, nós buscamos um modelo. O modelo é sermos como Cristo é. Vejam a palavra do Senhor dizendo que nós somos eleitos de Deus, santos e amados por Deus. Portanto, meus irmãos, a primeira grande verdade que vejo aqui nesse texto é essa, é que o corpo de Cristo está unido ao cabeça que é Cristo e deve submeter-se a Cristo. Tenha esta certeza, você é capaz de viver como igreja, agradar ao Senhor, você é capaz de vivenciar tais mandamentos porque você está unido ao cabeça que é Cristo. Mas também a palavra do Senhor nos diz que esse corpo que está ligado ao cabeça precisa ser uma reunião de membros saudáveis. Os irmãos sabem, quando um membro do corpo não goza de saúde, o corpo sofre. Você sabe, um corpo cujo pé está fraturado tem dificuldade em deslocar-se. A fratura no pé gera um impedimento, uma limitação para todo o corpo. Um órgão, irmãos, um pequeno órgão como a próstata, por exemplo, pequeno órgão, pode matar todo o corpo. Um câncer na próstata, se não for diagnosticado e
curado e tratado precocemente, lá no início da enfermidade, pode matar todo o corpo, um órgão tão pequeno. Se nós pensarmos, irmãos, no olho, na verdade, os seus olhos, que são fantásticos, milhões e milhões de células nos nervos dos seus olhos permitem a você ver essa maravilha que é enxergar as coisas. Se os seus olhos não funcionarem, o seu coração adoece, o seu corpo fica limitado. Então, meus irmãos, devemos lembrar que esse corpo, que está totalmente ligado ao cabeça, de onde vem sabedoria, poder, graça, amparo, esse corpo precisa ser formado por membros absolutamente saudáveis. Ser um cristão de segunda categoria é um erro. O que é um cristão de segunda categoria? É aquele que de vez em quando participa de um culto. É aquele que participa tão somente financeiramente do sustento da igreja. É aquele que tornou-se membro da igreja e depois de tornar-se membro não houve um crescimento contínuo na sua vida. O ideal é que sejamos todos ministros, trabalhadores, é que todos operemos no corpo e que cada parte do corpo, segundo uma justa operação, contribua para o crescimento do corpo. Essa é a ideia da palavra de Deus. Portanto, devemos, para que isso aconteça, nos comprometer uns com os outros. Veja o versículo 15, quando é dito que nós fomos chamados para ser, ou para sermos um só corpo, e que a paz de Cristo deve dominar os nossos corações. Nós fomos chamados para ter compromisso uns com os outros. Fomos chamados para sermos um só corpo. Fostes chamados em um só corpo. Não existem dois corpos, existe um corpo de Cristo. Você que é membro do corpo deve comprometer-se com outro membro do corpo. E a paz de Cristo deve reinar entre nós. Nós precisamos ministrar Cristo uns aos outros. Versículo 16. A palavra de Cristo habitando ricamente em vós, ou seja, que vocês sejam saturados pela palavra do Senhor, que vocês conheçam a vontade do cabeça, que vocês saibam daquilo que Ele tem para o seu corpo. Então, habitando ricamente a palavra de Cristo, vocês devem instruir uns aos outros, um crente instruindo o outro crente. Vocês devem se aconselhar, vocês devem ser conselheiros uns dos outros. Note o que a palavra de Deus está dizendo. Quando um crente em Jesus está diante de uma grande dúvida, quando um crente em Jesus está diante de um dilema, quando ele tem um problema a resolver, você não deve dizer a ele, marque com um profissional para ele te aconselhar. O que a palavra de Deus está dizendo é, a palavra de Deus que já habita ricamente em você, e que, segundo o que diz o próprio apóstolo Paulo, a palavra de Deus é proveitosa, porque é divinamente inspirada, para instruir, para aconselhar, para corrigir, para orientar em toda a justiça. Você que tem tido a palavra de Deus ricamente em seu coração, você deve aconselhar o seu irmão. Meus irmãos, nós não devemos terceirizar isso. Se eu preciso de conselhos, e o irmão Adelino, que é um diácono da nossa igreja com quase 90 anos de idade, está ao meu lado, eu devo perguntar, irmão Adelino, do tempo de vida cristã que o irmão tem, o que o irmão tem para me aconselhar? E o irmão Adelino, com aquilo que sabe da palavra de Deus, poderá me ouvir, me compreender e pela palavra me aconselhar. Irmãos, habite ricamente a palavra de Cristo. É uma primeira ordem do Senhor para que possamos nos instruir e nos aconselhar. Se a palavra de Cristo não habita ricamente em mim, eu corro o risco de pregar para os irmãos o que eu acho, ou deixo de achar. Eu corro o risco de trazer para os irmãos uma outra fonte de autoridade que não seja a palavra de Deus. Não sei quantos irmãos vão lembrar, mas há muitos anos pregou aqui um pastor que já faleceu há alguns anos, o pastor Isaltino,
e ele disse que esteve numa igreja em um outro estado do Brasil, e aquela igreja o convidou para pregar, e houve um irmão que disse: pastor, nós precisamos ouvir o evangelho, porque o pastor que nós exoneramos, que nós demitimos, chegou ao extremo de abrir um livro de um determinado autor, cristão inclusive, e dizer: gente, hoje eu vou ler uma parte desse livro e explicar a vocês o que diz esse livro. E aquele irmão disse ao pastor Isaltino: nenhum problema com aquele autor, eu só não consigo compreender como aquele autor tem algo para dizer que Cristo em sua palavra não tenha dito. Como há naquele livro algo que seja mais importante no culto ao Senhor do que aquilo que está na Bíblia, que é a revelação do Senhor. Então, meus irmãos, a razão pela qual nem sempre podemos nos instruir e não sabemos nos aconselhar é que a palavra de Cristo não está habitando ricamente em nós. Um crente que estuda com profundidade a palavra de Deus deve preparar-se para instruir o novo crente, a criança, como eu disse, o irmão que está em dúvida. O crente em Jesus, que ouve a boa pregação bíblica, que participa da escola bíblica dominical, que essa igreja tanto valoriza, mas acima de tudo, que todo dia abre a palavra de Deus e lê, Deus lhe capacita para cuidar dos demais membros do corpo, um ministrando aos outros. Eu não estou dizendo algo que eu não esteja vivendo. Hoje pela manhã eu estava lendo alguns capítulos do Evangelho de Lucas, que é onde eu estou lendo atualmente a palavra de Deus. Irmãos, se alguém disse assim: pastor, hoje e ontem eu me passei, eu não me planejei, eu acordei atrasado e acabei não lendo. Ore ao Senhor para que a partir de amanhã você comece a fazer isso. Comece o seu dia lendo a palavra de Deus. Pastor, eu trabalho de turno, eu trabalho no turno da noite. Vá para casa, meu irmão, durma, descanse. Quando você acordar, abra a palavra de Deus. Acesse boa pregação bíblica. O que é boa pregação bíblica? É muito simples, irmãos. É um pregador que com humildade abre a palavra de Deus e diz: olhem para a Bíblia, e eu vou começar a explicar o que diz a Bíblia. E por favor me ajudem, irmãos, se eu não explicar como está na Bíblia, me corrijam. Ouçam a boa pregação bíblica, e assim os irmãos poderão ministrar uns aos outros. A palavra de Deus diz que devemos fazer isso em toda a sabedoria. Vejam a riqueza do verso 16. Onde encontraremos toda a sabedoria, se não na palavra de Deus? E nessa dinâmica do corpo, um membro cuidando do outro membro, nós devemos sempre andar juntos em amor. Aí o versículo 13 diz: se for preciso, suporte o seu irmão. É porque, meus irmãos, o compromisso com ele é maior do que a sua própria vontade. Se em algum momento você estiver com vontade de abandonar aquele relacionamento, porque a pessoa te parece cansativa ou indelicada, peça a Deus que te dê poder para continuar se relacionando, ainda que para isso você tenha que suportar. E claro, suportar também é um convite para perdoar. Tem alguma queixa contra o irmão? Perdoe. Assim como Cristo, que é o seu cabeça, já te mostrou como você deve agir. Ele te perdoou dos seus pecados contra ele. Então, assim como o Senhor te perdoou, você também deve perdoar o seu irmão, para que não haja divisão entre os membros do corpo. Meus irmãos, não é possível que a minha mão direita brigue com a minha mão esquerda e diga: olha, a solução é você ir embora e eu vou ficar aqui. Se a minha mão direita for embora do corpo, ela morre. O ideal é que a minha mão direita e a minha mão esquerda façam as pazes e caminhem juntas, porque são membros de um só corpo, e só há vida no corpo. Não existe vida independente para um membro. Uma mão sozinha por aí, meu irmão, corra, tem alguma coisa de muito errado. Se você estiver andando por aí e você vê passando um quadril com duas pernas, meu irmão, eu aconselho você a correr mais ainda, porque não existe possibilidade de membros operarem desconectados do corpo. 100% das mãos que você vê, William, estão ligadas ao corpo.
Irmão Adelino, 100% das cabeças que o irmão viu em sua vida, vivas, estavam ligadas a um corpo. Assim deve ser na igreja, irmãos. Membros ligados ao cabeça, operando no corpo. Aliás, irmãos, não é bíblica essa posição de que existam crentes que não são membros de uma igreja. Não é correto isso. Se você é crente, você precisa, pelo menos, estar no processo de tornar-se membro do corpo de Cristo, de uma igreja. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque há um crescente movimento anti-igreja, que normalmente alega aquilo, meus irmãos, que é aceito por falta de conhecimento bíblico. Por exemplo, a igreja está cheia de gente hipócrita, como você que diz que o outro é hipócrita, mas não vê os seus problemas. Ah, porque lá na igreja alguém me feriu, como você que já feriu outras pessoas. Ah, eu não vou fazer parte da igreja, porque lá na igreja eu sinto que há muitos defeitos. Eu sinto que as pessoas nem sempre falam comigo. Eu sinto que ninguém liga para mim. Talvez você também não esteja ligando para as pessoas. Essas justificativas não são biblicamente aceitáveis. O correto é: perdoe quem esqueceu de você. Perdoe quem te maltratou, perdoe quem te esqueceu, mas não abandone o corpo. Esse movimento contrário à participação na igreja não é bíblico. É uma acomodação humana para um problema para o qual a palavra de Deus já tem solução. A solução da palavra de Deus é: suportem-se e se perdoem, mas não deixem de ser um só corpo. Irmãos, não é bíblica essa posição. Ser um crente em Jesus, mas não comungar com uma igreja do Senhor Jesus. É como dizer que você, num self-service da fé, você escolhe uma parte do evangelho, mas não escolhe tudo. Você vai a um restaurante e você não gosta de peixe, você gosta de carne, e você vai lá e se serve de carne e esquece o peixe. E você gosta muito de salada, mas você não gosta de feijão. Então você pega muita salada e esquece o feijão. Não é aceitável essa cultura de self-service na igreja ou na vida cristã. Olha, eu gosto demais de ouvir pregadores, então eu vou acessar na internet bons pregadores, mas eu não gosto dessa coisa de ter que estar unido a uma igreja. Isso está errado. Nós temos uma Bíblia e não devemos esquartejá-la. A Bíblia que nos diz que Cristo é amável e devemos amar a Cristo. A Bíblia que nos diz que devemos viver em santidade, devemos ser santos, é a Bíblia que diz que Cristo deu a sua vida pela igreja. É a Bíblia que diz que nós somos um corpo em Cristo. É a igreja que diz que o Senhor virá buscar uma igreja, a sua noiva. É a Bíblia, meus irmãos, que nos diz que o Senhor, vindo o Espírito dele sobre toda a carne, constituiu a sua igreja, da qual o Senhor Jesus Cristo diz: nem as portas do inferno poderão contra a igreja. O Senhor Jesus Cristo constituiu a igreja, não devemos desprezá-la. Antes, devemos vencer o orgulho, a arrogância, a carnalidade e perdoar o irmão, e refazer os laços quebrados com o irmão, e andarmos juntos em amor como membros de um só corpo. O texto bíblico continua dizendo, versículo 14, que a solução para tudo é o amor. Como fazer, irmãos, para colocar idosos e adolescentes no mesmo culto? Nesse culto aqui agora, nós temos alguns idosos e temos crianças e adolescentes. Como fazer para que crianças e idosos estejam no mesmo culto e todos sejam abençoados? Como fazer, meus irmãos, com que um crente antigo, com décadas de vida cristã, esteja no mesmo culto em que alguém que acabou de entregar a vida a Cristo está e todo mundo é abençoado? O vínculo da perfeição, que é o amor. O crente mais maduro, com o amor, caminhará com o crente menos maduro. E o crente menos maduro, com o amor, ouvirá o crente mais maduro. O crente mais antigo vai compreender aqueles momentos da vida da igreja em que as crianças são muito valorizadas. E os adolescentes também vão entender os momentos dos idosos. Meus irmãos, eu dou graças a Deus porque a primeira igreja tem vivido assim. Nós vemos nesta igreja que os cultos são cultos de todas as gerações. Nós vemos
diversas gerações representadas no mesmo corpo. E antes deste período de pandemia, nós víamos num só culto, crianças orando e cantando, jovens e adolescentes participando, idosos dirigindo, todas as gerações envolvidas no dia a dia da igreja. Esse é o ideal, irmãos. O ideal é termos uma igreja em que todas as gerações louvam o nome do Senhor. E qual é o ponto comum que torna tudo isso possível? Todo mundo vivendo em amor. Só o amor, que é o vínculo da perfeição, permite-nos andar juntos em amor. Nos ministérios, nas classes da IBD, nas organizações missionárias, nas congregações, vivendo como um corpo, cujos membros são saudáveis, porque estão ligados ao cabeça e operam segundo a ordem do cabeça. Nós somos um corpo vivo, o corpo vivo de Cristo. Demonstremos na prática a nossa vitalidade. O versículo 17 diz: tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, ensinando ou vivenciando, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Todos os membros olhando para o Senhor Jesus, enquanto falam ou enquanto praticam o que estão praticando ou falando, façam tudo em nome do Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor. E então assim seremos um só corpo em Cristo, um só cabeça, um só corpo. Que Deus nos ajude a viver assim para a glória do nome dele. Vamos orar, irmãos? Os irmãos que têm pedidos de oração podem nesse momento levantar a sua mão. A igreja quer orar por você.